meus amigos da nossa nova TV comunitária, mais uma vez com vocês, a nossa programação aqui da nova TV comunitária, e chegando aí já ao fim do ano, ao Natal, né? Natal que muitas vezes se transforma num comércio. Natal hoje, que antigamente, tem até um fato muito curioso com a minha família, que o meu pai só podia cear depois quando voltava da missa do galo. Então aquilo era uma loucura, você criança com sono. Então era uma tradição de comemorar o Natal com Jesus, né? Hoje passou tudo mais, virar um comércio e não é. Então é importante a gente comemorar realmente o Natal com Cristo, né? Não só o Natal. É importante todo dia a gente fazer uma oração, né? Que é importante. Até no meu livro lá, O Rosto Cósmico de Cristo, eu tenho uma oração lá que é para fazer todo dia. Senhor, neste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade e que só de bênção se encha meu espírito. E que eu seja tão feliz que todo dia eu possa passar a sua imagem a todos. Obrigado, Senhor. Então é uma oração que a gente faz todo dia para agradecer a Deus. Então a gente precisa realmente, quem tem Deus no coração, realmente tem muito mais paz, mais tranquilidade, é importante. Mas hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a nossa amiga, a Márcia Galvão, a nossa amiga que trabalha num campo muito bonito, um campo importante, né? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Cícero. Obrigada por estar aqui hoje. Nós que nos enriquecemos com a sua presença. Muito obrigada. A imagem da mulher que traz realmente o encanto da família, que é importante, né? Você é mogiana mesmo, Márcia? Não, eu sou mineira. Mineira? Mineira. Mas você estudou onde? Bom, a minha trajetória de estudo começa no interior de Minas, depois vai para Belo Horizonte, depois para São Paulo. Terminei meus estudos em São Paulo. Aliás, a gente não termina estudos, né? Estudo é para a vida toda, sempre reciclando. Mas fiz a faculdade, a graduação em São Paulo, as pós-graduações em São Paulo e vim parar em Mogi, porque Mogi é a terra que você toma água e depois não esquece da água. Por mais que você saia de Mogi, você volta. É interessante, eu ontem estava comentando sobre isso, que Mogi das Cruzes é uma cidade estratégica, né? Então a pessoa vem para cá e encontra facilidade, porque nós estamos a 50 quilômetros do mar. Se resolver almoçar em Bertió, em Guarujá, você vai, é meia hora, 40 minutos, nos dias normais, né? Nós estamos também a 50 quilômetros do aeroporto de Cumbica, o maior aeroporto do Brasil, e estamos a 50 quilômetros da Praça da Sé. E a tendência mogiana de Mogi é o metrô chegar em Mogi, não vai demorar muito, né? E eu acredito que é uma cidade realmente que teve agora um impulso imobiliário muito grande. Você veja que hoje os terrenos se valorizaram muito, né? Então, mogiana, você falou uma coisa certa, você chega aqui e vê tudo isso. E outra característica que eu acho interessante de Mogi, que ela está próxima de São Paulo, mas ela parece que tem até, por ser uma cidade antiga, não sei se você sentiu isso, tem uma característica de cidade do interior, né? Está dentro da grande São Paulo, com uma característica de cidade do interior. Exatamente. É importante. Mas você se formou no quê, Márcia? Eu sou nutricionista. Mas terminei o mestrado em epidemiologia, medicina preventiva, então atuo também como professora. E nutrição é uma profissão maravilhosa que se apaixona, medicina preventiva, por meio da alimentação você se previne todas as doenças possíveis e cura doenças. Então, a chave de tudo é uma boa alimentação e uma forma correta de se alimentar. Não tem restrição, você pode se alimentar de tudo, desde que você saiba
alimentar corretamente. E é esse o papel da nutricionista, orientar na melhor forma de se alimentar. Eu acho que esse campo é um campo que vai crescer muito, né? Porque é interessante. Se você olhar no passado, você vê esse pessoal que vive na roça, né? As pessoas que vivem na roça, eles não ficam doentes, é interessante, né? Se fica doente, lá pode dar um chazinho, né? Um chá e tal, difícil. Eu não me recordo do meu pai e minha mãe, nunca compraram remédio nenhum. Hoje a gente vê as pessoas comprando remédio para estoque. Interessante, viu? Mulher comprando aquele carrinho cheio de remédio. Não, isso aí é para proteger, para ter em casa. Para danificar o fígado. Não, você comprar remédio para estocar, para esperar a doença. Não, isso aí é o fim da picada, né? O fim da picada, né? Eu acho que esse campo seu aí é muito interessante, da pessoa se ter uma orientação alimentar, né? Eu fui por 10 anos naturalista, né? Naturalista, né? Então, muitas vezes a pessoa pergunta, né, não, eu fiquei aí 6 meses vegetariano, não resolvi. 10 anos, eu sei que fazer um trabalho longo. Então, a alimentação, a água pura, a água é uma base fundamental. E você tomar uma água boa. Isso aí é importantíssimo. Aqui perto de Mogi, em Poá, tem uma das melhores águas do Brasil, e quando eu criei meus filhos todinho com água Poá, eu ia toda semana buscar água Poá, por exemplo, 100 litros, 80 litros de água lá em Poá, e o pessoal falava, nossa, você é corajoso, né? Tem gente que vai a Salesópolis, que está a 50 quilômetros para comprar pinga, por que eu não posso ir a Poá buscar água? Então é interessante. Então esse campo seu de orientação nutricionista é muito bom mesmo. Eu costumo dizer que a água é o néctar dos deuses. O nosso corpo é feito, basicamente composto de 60% a 80% de água. Se nós não mantermos o corpo com água, com a ingestão de água, de que vai funcionar? Para a fisiologia do corporal, fisiologia do corpo correr corretamente, você precisa de água em todas as partes do seu corpo, desde o fio do cabelo até a pontinha da sua unha. A água é fundamental. Porque você vê, Márcia, hoje se fala, né, que realmente a longevidade das pessoas, né, parece que nós temos, o censo revelou, no Brasil, nós temos 23 mil pessoas acima de 100 anos, nesse censo, né? Mas é porque houve um avanço da medicina. Se você vê bem, hoje a pessoa tem muita pessoa que não estão sendo empurrada para viver. O importante é você viver 80 anos, 90 anos, mas, né, no pique mesmo, né? Viver bem, né? Hoje em dia se preconiza muito a qualidade de vida na melhor idade. E eu fiz uma especialização em fisiologia do exercício na USP, na saúde, na doença e no envelhecimento, onde a gente se preconiza muito a ginástica, atividade física, musculação mesmo, treinamento resistido para o idoso, para a melhor idade. E isso faz com que realmente esse termo melhor idade seja a melhor idade. Ontem estive num jantar da nutrição de um laboratório, onde o meu professor da USP estava fazendo a palestra sobre essa longevidade dos idosos que podem envelhecer sem Alzheimer, sem a caquexia do idoso, envelhecendo com um corpo de 50 quando se tem mais de 70. Então, água, boa alimentação, exercício físico, né? Os grandes filósofos já diziam há muito tempo antes de existir a nutrição que a alimentação é o seu medicamento. O alimento puro, né? Porque é difícil, né? Você veja que mas é uma questão de hábito, né? O grande alimento, o grande cereal é o trigo integral, por exemplo, o arroz integral, por exemplo, né? Que seria, né, outras coisas também hoje, os legumes também, mas os agrotóxicos, por exemplo, prejudica muito, tem que ter você tem uma produção natural, mas enfim, eu acredito realmente que é um campo.
Mas vou comentando, você é Márcia Galvão. Galvão. Mas não tem nada a ver com os Galvão, né? Aquele Eu diria que os Galvão mineiros eu tenho, mas eu gostaria muito de ser parente do santo, do Frei Galvão. Do Frei Galvão. Eu quero um QI no céu. É interessante, o Frei Galvão também, Quero né? quem me indica no céu. Porque você falou que no Brasil tem 3 correntes da família Galvão, né? A história pesquisada pelo irmão do Ney Galvão, que vieram 3 irmãos de Portugal, Galvão, e que um foi para Minas, outro para o Nordeste, outro para São Paulo. Acredito que o de São Paulo conseguiu reproduzir mais, porque nunca vi tanto Galvão em São Paulo. Agora, de Minas, eu posso afirmar que pelo menos a grande maioria de Galvão mineiro são os meus parentes. É da mesma linhagem. Estamos conversando aqui no estúdio com a nutricionista Márcia Galvão. E nós vamos para um pequeno intervalo, com a participação do doutor Epaminondas Nogueira, e voltamos logo em seguida para continuar esse bate-papo gostoso aqui com a minha amiga Márcia Galvão. Nossos amigos da nossa nova TV comunitária, e agora a participação do doutor Epaminondas Nogueira, que responde aqui na nossa TV comunitária as perguntas dos nossos telespectadores. A nossa amiga Eliete de Azevedo Pereira Veras está fazendo uma pergunta, doutor Epaminondas. Prezado Cícero, dona Eliete de Azevedo Pereira Veras. Dona Eliete conta que teve uma trombose venosa profunda, pediu auxílio doença ao Instituto, como autônoma que é, recebeu alguns meses, depois não conseguiu mais. Foi ao Juizado Especial Federal e lá eles marcaram perícia e não pôde ser atendida rapidamente. Diz que tem despesas com médicos e remédios. Pergunta que poderia fazer e se haveria mais agilidade se o processo fosse acompanhado por advogado. Dona Eliete, infelizmente, lá no Juizado Especial Federal, a senhora ter ou não ter advogado não vai fazer muita diferença. Especialmente depois que se dá a entrada na questão. Porque se tivesse procurado um advogado antes de dar a entrada, ele poderia talvez instruir do jeito que achasse mais conveniente o seu pedido. Mas após a entrada, essa fase já passou, essa fase postulatória. De modo que há pouco a fazer. Agora é a senhora aguardar o resultado e verificar se há possibilidade de algum recurso. Pelo momento é isso, dona Eliete. Muito obrigado.